Sabe quando a gente vai vender ou regularizar um imóvel e acha que é tudo simples? Pois é, um palpite errado nessa hora pode custar literalmente uma fortuna. Hoje a gente vai desvendar os mitos e as verdades da avaliação de imóveis. Vamos lá? É, essa é a tal da pergunta de US$ 1 milhão, né? Às vezes, literalmente. Parece uma coisa simples, mas a resposta... a resposta é bem mais complicada. E um erro aqui pode significar um baque financeiro gigantesco. Exato. Pensa só, uma avaliação mal feita pode levar alguém a perder um bom dinheiro na venda, a pagar mais imposto do que deveria numa herança, ou até transformar um divórcio num pesadelo ainda maior. E tudo isso por causa do grande vilão dessa história toda. O tal do achismo. Sabe, aquela vozinha na cabeça que fala, eu acho que vale tanto. Então, no mercado de imóveis, essa intuição sem nenhum fundamento técnico é um perigo enorme. É hora da gente desmontar os mitos que esse achismo cria. E já vamos começar pelo primeiro e, olha, talvez o maior mito de todos, que é essa confusão que muita gente faz entre o preço que está lá no anúncio e o valor de mercado real do imóvel. São coisas completamente diferentes. Vamos olhar isso mais de perto para ficar bem claro. O preço de venda, o que está na placa, geralmente, é uma expectativa. É o desejo do proprietário, sabe? Muitas vezes tem um apego emocional ali no meio, ou o custo daquela reforma que foi feita. Já o valor de mercado, isso é outra história. É um número que vem de um cálculo técnico objetivo com base em dados no mercado. É o quanto aquele imóvel, de fato, vale numa negociação justa. Então, o ponto principal é esse, ó. Valor de mercado não é chute, não é opinião. É quase uma ciência. É uma análise fria que tira toda a emoção da jogada para chegar num número que seja justo e, mais importante, defensável. E aí vem aquele clássico, né? O famoso método do vizinho. Para avaliar um imóvel é só ver por quanto o vizinho está vendendo dele. Quem nunca ouviu uma dessas? Parece fazer sentido, né? Só que não. Esse é o segundo grande mito. Comparar com o vizinho é a mesma coisa que tentar descobrir o que se tem indo no médico e descrevendo os sintomas de outra pessoa. Não funciona, simples assim. A verdade é que uma análise profissional de verdade vai muito, mas muito mais fundo. O avaliador vai olhar a localização exata, a infraestrutura do bairro, como está o estado de conservação, os tipos de acabamento, a metragem, e aqui vem o pulo do gato. A comparação é feita com vendas que realmente aconteceram e não com preço de anúncio. E tudo isso seguindo uma norma técnica super rigorosa, a tal da NBR 14653. É um trabalho de formiguinha, bem detalhado, que não tem nada a ver com dar uma espiada na casa ao lado. Bom, e isso já emenda no nosso terceiro mito, aquela ideia de que a avaliação de imóvel é coisa que só se faz na hora da venda. Muita gente cai nessa e acaba tendo uma surpresa, e nem sempre uma surpresa boa quando descobre que a história não é bem assim. Olha só, um laudo de avaliação é um documento-chave em vários momentos bem críticos da vida. Pensa no inventário, por exemplo. Precisa ter um valor justo para o imóvel para dividir certo entre os herdeiros. Num divórcio, a mesma coisa, para a partilha de bens ser correta. E para conseguir um financiamento no banco, ou até para fazer o seguro do imóvel, a lista vai longe. E em todos esses casos, o que se precisa é de um valor técnico, imparcial, sem achismo. Ok, então a gente já entendeu o que é a tal da avaliação e por que ela é tão importante, né? Mas fica a pergunta, quem é que pode fazer isso? Qualquer um? E como um laudo profissional de verdade? Pois é, aqui tem mais alguns mitos que a gente precisa quebrar. E olha, essa distinção aqui é crucial. Um corretor de imóveis, claro, conhece o mercado. É o trabalho dele. Mas para fazer uma avaliação técnica que tenha validade legal, o tal do PTAM, que é o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, aí a história é outra. Precisa de uma qualificação específica. O avaliador profissional não só segue normas técnicas super rigorosas, como também pode atuar em perícias judiciais. É outro nível de profundidade, entende? E isso, claro, aparece no resultado final. Muita gente pensa que laudo é tudo igual, mas não é não. Um documento profissional de verdade não é só uma folhinha de papel com um número escrito. É um relatório completo, sabe? Com análise de mercado detalhada, comparação com outros imóveis, fotos para comprovar tudo e, o mais importante de tudo, a justificativa técnica que explica como se chegou naquele valor. A metodologia tem que ser transparente, clara, confiável. No fim do dia, é isso. A credibilidade do laudo é a credibilidade de quem assina. A segurança de uma negociação, de um processo na justiça, de uma divisão de bens, tudo isso fica na mão da qualificação e do método que o profissional usou. Não tem para onde correr. Então,
Depois de derrubar todos esses mitos, a gente chega na grande verdade por trás de tudo isso. O objetivo de uma avaliação profissional não é só chegar num número. É muito mais do que isso. É garantir segurança e justiça em qualquer transação que envolva o patrimônio de alguém. A lição que fica no final das contas é bem clara. Quando a gente fala de decisões que envolvem o patrimônio, o trabalho de uma vida inteira, simplesmente não dá para se basear em achismo. A única base segura, a única coisa que realmente protege o patrimônio e garante que tudo seja feito de forma justa, é a informação correta, técnica e imparcial. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A segurança do patrimônio muitas vezes começa com uma coisa simples: ter clareza sobre o valor real das coisas. Vale a pena parar e pensar. As decisões financeiras importantes estão sendo tomadas com base em fatos, em dados concretos ou em meras suposições? A resposta para essa pergunta pode de verdade definir o futuro.